eu vou para a semana 5, que ele vai tratar de variáveis aleatórias contínuas, que é aqui que o pessoal começou a ficar triste, né? Porque daqui para frente que ele complicou um pouco. Semana 6 também deu uma deixa eu ver se isso aqui tá sendo esse, não gostei desse negócio dele ficar jogando para baixo aqui, de cortar meus gráficos. Bom, a contínua ela é contínua, que pode ser assumir qualquer valor num dado intervalo real. Até agora a gente viu discreta, que era um só, e agora a curva de Gauss aqui, ela é contínua, né? Ó. Então eu posso pegar qualquer valor aqui, ó, né? A área total da minha curva, ela tem que ser 1, porque tem que dar 100%. Né? Relembrando um pouco de cálculo, né? Pontos de inflexão, né? Ó, que é a hora que você começa a mudar de direção, lembra disso? A gente aprendeu isso em cálculo. Você começa a subir a curva aqui, né? Ela começa a ter pontos de inflexão, né? Então, aqui chega num ponto máximo, né? E ela começa a ter um outro ponto que começa a trocar os valores. Então, tem 2 pontos de inflexão aqui dela, né? A mais importante dessas distribuições é a normal, né? Que seria eu me aproximar disso daqui, né? Nem sempre é isso daqui. Só lembrando que nem sempre é uma distribuição normal. As propriedades dela. Então, a média, a moda e mediana são iguais, tá? Uma curva normal tem formato de sino e é simétrica em torno da média. Foi o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Simétrica. A única coisa aqui que bagunçou, esse negócio não tá mostrando inteiro, e no slide tal. Tá vendo? Média vezes menos. Deixa eu ampliar aqui. Minha média aqui então, ó, menos 3 vezes o desvio padrão, média menos 2 vezes o desvio padrão, média menos o desvio padrão, minha média que fica aqui no centro, média mais o desvio padrão, média mais 2 vezes o desvio padrão, média mais 3 vezes o desvio padrão, que é onde eu vou circular com os dados, né? Ó. Lembra que fica a maior parte concentrado no meio, né? Da curva aqui. À medida que a curva normal se distancia da média, ela se aproxima do eixo X, mas sem tocá-lo. Verdade, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, não toca no eixo X aqui embaixo, ó. Ela fica para cima do X. Os pontos nos quais os gráficos mudam a orientação da concavidade são chamados pontos de inflexão, que é as concavidades, né? Ó. Aqui tá indo, aí vem concavidade para baixo, né? E aqui o ponto de inflexão ele começa a querer voltar com concavidade para cima, né? Aqui ele muda o ponto. Acho que a gente fez isso através da cálculo de derivada, segunda derivada, para saber os pontos de inflexão. Estudamos isso aí em cálculo. Bom, a distribuição, para ela ser contínua, né? Nós podemos usar uma FDP, e não é palavrão, né? Função densidade de probabilidade, onde a área total da curva deve ser igual a 1. E a função nunca pode ser negativa, né? Porque se você está lidando com uma curva dessa aqui, né? Como que se você vai ter a área total aqui da curva, que seria 100%, né? Os seus valores distribuídos tem que dar 100%. É complicado você ter menos 70% de chance, né? Tem que ser uma porcentagem positiva. Diferente do valor esperado, que pode ser negativo. O valor esperado meu pode ser negativo, a gente fez o cálculo. Agora, a minha probabilidade não, né? Quando uma variável aleatória é normalmente distribuída, você pode determinar a probabilidade que x estará em intervalo, encontrando
área sobre a curva normal para o intervalo. Para encontrar a área de algum intervalo sobre qualquer curva normal, você deve converter os limites do intervalo para a score Z, que ele chamou lá, e usar a distribuição normal padrão para encontrar a área. Ficou meio complexo aqui, né? Score Z também é conhecido como valor Z ou desvio padrão padronizado, e é uma medida estatística que descreve a posição de um valor dentro de uma distribuição. Então, esse score Z é onde que está o valor aqui dentro dessa curva, né? É para isso que você calcula esse score Z. Então, o score Z de mais 2 indica que ele está 2 desvios padrão acima da média, ó. Ó, tô acima da média aqui. Eu vou estar por aqui mais ou menos, o score Z. Se eu tenho menos 1, indica que está a um desvio padrão abaixo da média. Então, eu vou estar mais ou menos por aqui dentro desse gráfico. Que agora a gente não está mais trabalhando com um valor, está trabalhando com uma área, né? E aí, quando você trabalha com uma área, a área total tem que ser 1. E assim como a gente fez lá em cálculo, no integral de Riemann, você vai dividir essa curva em vários, como que eu posso dizer, vários retângulos, né, igual a gente fez, e aí você vai ter a área de cada retângulozinho aqui, um pedacinho dessa probabilidade aqui, desse ponto, dessa curva aqui, né, próximo da média ou longe da média, né. Então, uma curva normal com média e desvio padrão, ela pode ser representada usando graficamente função densidade e probabilidade normal, ó. Então, essa é a fórmula, né, que ele colocou. Como E é 2,718, que é uma constante, e o π também é 3,14, a curva normal vai depender totalmente da média, né? E esse negócio cortou. Da média e do outro que sobrou lá, ó. E do desvio padrão, que é o que está aqui, essa outra letra grega, né? Então, do Ni, acho que é sigma essa. Não sou capaz de lembrar agora. Então, é desse outro valor que depende, né? Porque o E e o π, eles são constantes. E aí, a distribuição normal pode ser transformada em normal padrão usando o score Z através dessa fórmula aqui, ó. O Z é igual ao valor menos a média sobre desvio padrão, ó. Valor X menos a média sobre desvio padrão. E aí você pode isolar aqui o X, né, ó. O X, que é o valor, vai dar igual a média mais o Z vezes o desvio padrão. Que o Z está aqui desse lado ainda, né. Então, você pode transformar o score Z em um valor X também. Então, a distribuição normal padrão, né? Ela tem a média, né, igual a 0 e o desvio padrão 1, né, conforme a figura, né? A área total sobre a curva normal é 1. Então, calculando aqui na distribuição normal, você vai ter o Ricardo mandou aqui. Ah, sim. Média, não lembro o nome, acho que é sigma, um nome grego só. Mas beleza. Do parâmetro de população, beleza. É isso. Então, você tem aqui a média 0 e vai tendo esses desvios, né, fora da média aqui. Isso é a distribuição normal padrão. Eu vou ter que ir por aqui porque acho que o outro tá me... Vamos ver se vai cortar. Cortou. Não entendi porque que ele está cortando. Então, determinando o valor X correspondente ao score Z, né? Um veterinário... Deixa eu usar no que eu mandei para vocês, então. Um veterinário registra os pesos dos gatos tratados em uma clínica e os pesos são normalmente distribuídos com média 9 libras e desvio padrão 2 libras. Calcule os pesos X que correspondem aos scores Z de 1,96, menos 0,44 e 0. Né?
lembrando que o score Z pode dar negativo, porque eu tô vendo a posição que ele tá aqui dentro do gráfico. Então, se eu vier para a esquerda aqui, ele pode dar negativo. Se eu vier para a direita aqui, pode dar positivo. Então, vamos ver aqui o que ele faz. Ó. X corresponde ao score Z, ele vai colocar dentro da fórmula. Ó. X igual a média mais Z vezes o desvio padrão. Então, a média, 9. Ele deu aqui, ó. Mais 1,96 é o score Z, o primeiro que ele mandou calcular. O desvio padrão de 2 libras, vezes 2, deu 12,92. Vai pegar a mesma fórmula e calcular agora para menos 0,44, deu 8,12. E na terceira, deu 9 libras. Então, quer dizer que você pode ver que 12,92 libras está acima da média. E 8,12 está abaixo da média. E 9 libras é igual à média. Por quê, ó? Ele pegou o score Z vezes o desvio padrão aqui, ele zerou esse cara aqui, né, ó. Se eu fizer Z, o Z ele colocou 0, né, que seria o score Z 0. Se eu colocar os scores Z 0 e multiplicar pelo desvio padrão, eu só fico com X igual a média, que é exatamente essa parte aqui no meio do gráfico, tá? Onde eu tô com a mãozinha aqui, ó, bem no meio, no 0. Você zerou, então eu vou ficar bem no meio. E aí a distribuição das probabilidades, que eu não vi, nem não sei, depois tem que olhar pelas avaliativas, vou ver com vocês aí pra gente olhar e fazer. Não vi nenhuma avaliativa usando a integral, né? Mas ela vai de menos infinito a mais infinito, f de x dx igual a 1, né? Essa distribuição, se você parar para olhar e eu convertir aquele gráfico em uma função, o jeito mais fácil de você fazer a somatória seria por integral, por área, né? E por que tem que ser 1? Porque a gente tem o gráfico 1 aqui, ó. E do menos infinito ao mais infinito significa que eu não sei, né, ó, da onde ele sai aqui para trás até onde ele termina lá na frente. Então por isso que ele delimita essa integral de menos infinito até mais infinito. Da função que me faz essa trajetória aqui dessa curva, né, gaussiana. Então não sei que função que vai fazer, mas ele pega essa função aqui e coloca delimitada a esses dois tamanhos, né, do menos infinito ao mais infinito. Ali é só uma fórmula geral, né? E eu vou igualar, tem que ser igual a 1, né? A área aqui total tem que dar 1, né? A esperança de uma variável aleatória, né, contínua, com função densidade de probabilidade, é calculada através da fórmula x vezes f de x dx, do menos infinito até o mais infinito. Que daí eu já vou, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o eixo x aqui embaixo vezes o y. Eu converti essa curva aqui numa função agora, né, para eu fazer esse cálculo. A variância e o desvio padrão são essas duas fórmulas aí que você usa, né, ó, seria essa x menos o valor esperança elevado ao quadrado. Aí o desvio padrão você tira a raiz quadrada, já expliquei por quê, né? E aí você tem 3 tipos, né, de distribuição que ele falou lá. Na verdade, 4, né? Essa seria a normal, né, que seria aqui, eu tenho que ter desse jeito. Sempre vai ser assim? Não. Porque na hora que você monta o histograma e monta o gráfico aqui, ele pode tender para a esquerda, ele pode ter mais, essa curva pode ir mais para a direita, pode ir mais para a esquerda, pode ser toda sem ter nenhum tipo de uniformidade, né? Ela pode ser toda irregular, que a gente vai ver, acho que exemplo aqui, acho que tem, né? Então, ó, na distribuição uniforme, uma variável aleatória tem distribuição uniforme no intervalo AB, se sua função densidade é dada por. Então ele colocou agora aqui, né, uma função densidade, tem que dar assim,
Se você tiver distribuição uniforme, vai ser com essa forma. O valor de esperança e variância vai ser essas outras duas formas. Por isso que eu falei para vocês que é muita forma. Distribuição exponencial. Você vai ter o lambda E elevado a menos lambda x, com x maior que zero, e 0 para x menor ou igual a zero. Então, aqui eu teria uma distribuição exponencial. Tivemos um pouco disso no Covid, né? Que era um caso exponencial. Ele ia lá para o alto, né? Aquela distribuição, que eu me lembro. E aí, o único jeito de descer aquele gráfico era fazendo as pessoas ficarem em casa. Que aí ficou aquela briga, né? Que, não posso ficar em casa, tem que trabalhar. Não, que é mentira, sei lá o que. Então, ali, de acordo com a média móvel, que poderia atender, né? Mas a gente tinha uma curva exponencial ali, né? Se você deixasse as pessoas transmitindo, aquele negócio ia para o infinito e acabou, né? E o cálculo do valor esperança e da densidade é esse aqui, né? E a gama, né, tem a função densidade com toda essa sopa de letra que ele colocou lá. Deixei aqui para vocês terem só no resumo uma ideia, né? E na verdade acho que o que caiu nas avaliativas foi só a pergunta, né? Se esse cara era uniforme, exponencial ou gama. Foi o que eu vi por aí. Não sei se caiu algo de colocar os valores dentro dessas letras aqui, mas aí ele teria que me dar os valores de cada um para a gente fazer o cálculo. Acho totalmente inviável para fazer lá na avaliação um negócio desse, né? E aí eu posso aproximar uma distribuição normal, que é isso aqui que a gente viu, que é essa distribuição normal padrão, né? Ele nem fala padrão, fala uma binomial, né? Uma distribuição normal, que pode ser gama, exponencial, uniforme ou padrão, né? Para binomial. Para quê? Pelo que eu li no livro, para facilitar um pouco mais os cálculos, você não ficar com esse monte de letra aqui, né? Então, 2 experimentos binomiais são descritos a seguir. Determine se você pode usar a distribuição normal para se aproximar de uma distribuição de x e o número de pessoas que responderam sim. Se possível, encontre a média e desvio padrão. Se não for possível, explique o porquê. Então, aqui ele usa uma fórmula só para a gente ver se dá ou não para aproximar, né? E aí ele tem 2 situações aqui. Eu não sei se eu pus as duas, tá, pessoal? Vou olhar aqui, ó. Coloquei sim, ó. Então, na primeira situação, ó, o N vale 45, o P 0,47 e o Q 0,53. Vamos ver por quê. Ó, 47% disseram que tiveram notas regulares ou ruins. 45 usuários desse grupo perguntam se teve notas regulares. Então, N é 45, o P 47, que é o meu sucesso, e o meu fracasso seria 0,53, né? Então, ele fez um NP, ó, que é 45 vezes 0,47, de um e do outro, né? Então, NP e NQ são maiores que 5. Você pode usar uma distribuição normal que vai ser aproximada do que é uma distribuição normal com NI e tal, para aproximar a distribuição de x. Então, você pode usar essa distribuição para binomial para facilitar os cálculos. No segundo caso, deu NP, ele pegou 23%, que seria o meu sucesso, 20 é meu N, e 23 menos 100 daria 77, né, por cento, que ele colocou o Q, o N, o P e o Q, e colocou dentro da fórmula. Deu 4,6, né, para sucesso, e para o fracasso 15,4. Como o NP deu menor que 5, você não pode usar a distribuição normal para aproximar a distribuição de x para facilitar os cálculos nesse caso. Você tem que usar as outras fórmulas, né? Então, aqui eu coloquei um resumo que ele colocou no livro, né? Para você verificar o NP e o Q, né? Ver se é maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 5. E aí você pode encontrar a média e o desvio padrão
com essas fórmulas aqui, com a aproximação, né? Se você não tiver aproximação, sem chance de usar essas fórmulas, se der menor que 0,5, né? E você também, além de tudo, eu esqueci de falar isso, mas é bom deixar aqui claro que você tem que aplicar uma correção de continuidade apropriada, né? É somar 0,5 ou tirar 0,5 do valor binomial, porque essa aproximação, na verdade, você está pegando a função aqui, que seria esse gráfico redondo, né? E você está aproximando ele de um quadrado, daquele retângulo de Riemann, né? Então você ou soma meio, que é um pouquinho do quadrado, ou tira meio, né? Para você fazer esse tipo de aproximação aqui. Bom, eu deixei aqui como matéria, porque ele passou, né? Mas eu entendi desse jeito, né? Porque a maior parte aqui, pessoal, é fórmula. Qual que é o resumo da ópera aqui, de tudo que a gente viu aqui, né? É que a gente tem uma distribuição de probabilidade contínua, onde os valores aqui são contínuos, que formam uma curva, né? Essa curva, ela tem que dar uma área igual a 1, e o que eles fizeram? Eles transformaram esses dados numa função, né? E na hora que eu transformo isso numa função, para eu calcular uma parte da probabilidade aqui dessa curva, eu tenho que fazer através de uma integral, que seria o método mais simples de ser feito, né? Do que você ficar somando quadradinho por quadradinho aqui. Além disso, ele colocou aqui os 3 tipos, né, que você pode ter de distribuição, né, de tipo de função, né? Então você pode ter a distribuição uniforme, pode ter exponencial, pode ter a gama, com todo esse monte de letra. E aí você tem que calcular o valor esperado, a variância, né, de acordo com essas fórmulas que estão aqui. Outro jeito de você calcular isso é você pegar essa curva e aproximar ela de uma binomial, que é o que a gente fez na aula passada, né? Então eu aproximaria esse intervalo desse quadrado de uma binomial comum e usaria minhas fórmulas que eu já conheço, né? Do NP aqui, ó, tipo, média igual a N vezes P, desvio padrão é a raiz quadrada de N vezes P vezes Q, né? Calcular o score Z, que é o X menos a média sobre o desvio padrão, né? E para encontrar a probabilidade, você pode usar a tabela normal padrão. Essa tabela, agora que tá vindo aqui na minha cabeça, tá? Eu depois até pego aqui no livro também pra gente pegar, que já são os cálculos aproximados de uma normal padrão aqui, ó, que você pode pegar e usar aproximado com essa normal padrão aqui para você achar mais ou menos ali essa probabilidade em cima da curva que você está trabalhando.